My dear friends and colleagues, Meus queridos amigos e colegas, bem-vindos para a nossa 14º Serão Domingueiro. Está sendo transmitido pelo Centro de Conferência em Salt Lake City, Utah, para advogados e Associação Estudantil através do mundo. Meu nome é Virginia Isaacson e eu sou a diretora internacional da Sociedade Reuben Clark. Estarei dirigindo esta noite. Eu estarei falando das pessoas que vão participar e que falarei. Temos o privilégio de sermos assistidos por Elder Quinton Elcock, do Elder Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, junto com a Sister Mary Cook e Sister Kathy Christofferson. Presidente Kevin Wortham, presidente da Universidade Brigham Young, e sua esposa Peggy estão conosco esta noite. Nós também temos o prazer de ter Elder Lance Wickman, o conselheiro-geral da igreja, e sua esposa Pat, que estão aqui conosco. Somos tão gratos por todos o seu apoio constante e bondoso da Sociedade de Direito. Em adição, sentados no púlpito e conosco na audiência, estão líderes não somente da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, mas também membros da BYU dos ex-alunos, direitos da sociedade, dos ex-alunos da BYU e da Sociedade de Assuntos Políticos. Isso será mais que simbólico e será instrutivo quando nós trabalhamos em colaboração com importantes assuntos. Outros líderes, tanto acadêmico, da igreja ou comunidades em legal estão também conosco. Mesmo que nós não tenhamos tempo de reconhecer cada individual, nós reconhecemos a sua presença e a sua contribuição significante para a sociedade de direito, nossas comunidades e nossa profissão. Nós expressamos nosso agradecimento ao Comitê de Satélite da Igreja, ao Departamento de Transmissão, por fazer com que esta noite seja possível. Também gostaríamos de agradecer também o diretor executivo da Sociedade de Direito, Mary Goglan, pelo seu trabalho para esse evento. Talvez mais importante, reconhecemos que muitos de vocês têm muitos eventos em suas áreas juntamente com essa transmissão. E agradecemos por seus esforços e por todos os nossos líderes, o que eles fazem para avançar a missão dessa sociedade de direito. Nós vamos ouvir mais do que nós podemos fazer e passar a ser, não só essa noite, mas durante essa semana, durante essa conferência da Sociedade de Direito. Essa 11ª será feita no dia 11 de fevereiro até o 13. Nós teremos o privilégio de muitos apresentadores e muitos desses créditos estão disponíveis. Teremos muitas conferências durante o mundo, mas nenhuma conferência legal não pode se sentir tanto o espírito quanto o testemunho dessa igreja. Existe um amor e uma camaradagem nessa sociedade que vai além da associação legal. Eu, particularmente, encorajo estudantes de direito para vir a juntar-se a nós em San Diego. Tem sessões dedicadas apenas para vocês. Se você ainda não se registrou, por favor, vá em linha e se registre no grcls.org. Nosso prazo de inscrição termina em janeiro, por isso pedimos que vocês façam o mais rápido possível. Nós não ficaremos ofendidos se você se vira para o seu dispositivo móvel e comece a se registrar agora. Eu me formei na Faculdade de Direito 19 anos atrás e fui para Washington, D.C. com meu marido Tom para começar a trabalhar. Tinha assistido a alguns eventos da Sociedade de Direito no verão, mas eu não sabia a respeito dessa sociedade. Nós estávamos sendo convidados para esses eventos. Fomos a muitos almoços e grandes oradores. E eram grátis, eram pessoas maravilhosas e grandes mentores. Nem sempre foi fácil participar de eventos ou estar envolvidos quando vocês têm crianças pequenas, mas a Sociedade de Direito foi uma tábua de salvação. Através dos anos, a nossa associação e envolvimento cresceu. Sou grata por esses líderes em nosso capítulo que me convidaram e se tornaram meus amigos. Minha amizade com essas pessoas fiéis me ajudou profissionalmente e também pessoalmente. Eu sei que a minha experiência não é única e que essa mesma coisa acontece nos capítulos da Sociedade de Direito à volta do mundo. Estou tão animada com o crescimento surpreendente da Sociedade de Direito. Temos um novo capítulo em Tijuana, México. O Brasil passou de um capítulo em São Paulo para 5 lugares em apenas alguns anos. Nós recentemente organizamos um lugar no Oriente Médio. É muito humilhante e incrível para mim que essa transmissão está sendo transmitida a muitos lugares em todo o mundo. Esses
Lugares internacionais são exemplos incríveis de serviço. Eu encorajo todos a continuar a estender a mão e dar boas-vindas a novos alunos e novos advogados para que possamos continuar a ser uma influência para o bem de todo mundo. Agora, nos reunimos esta noite não só para reconhecer atos e vida de serviço significativos, mas de ouvir as palavras de inspiração à medida que avançamos nesse importante trabalho. Nosso programa irá proceder da seguinte forma. Scott Paul, que é presidente da comissão de conferência, vai oferecer a oração. Depois da oração, os alunos do J.C. Kinney College de Direito vai nos oferecer com mais próximo, meu Deus, de ti. Seguindo o número musical, o Franklin Richer, o prêmio para serviço será apresentado ao nosso honorável Clifford Wallace por Jim Rasman, de J. Reuben Clark e também membro da sociedade e presidente do Serviço de Outreach. Elder Gary Doxey, diretor associado do Centro Internacional de Direitos e Religião e ex-conselheiro geral para o governador Levitt, então vai apresentar nossos oradores. Um deles sendo Michael E. Levitt, nosso governador. Depois, vamos dar os nossos prêmios para do J. Reuben Clark. Nós temos uma honra de tê-los conosco e esperamos ansiosamente suas palavras. Também nós teremos a última oração que será feita pela Rebecca Ann Glebler. Nós também gostaríamos de pedir que vocês peguem todas as coisas nessa época, porque as portas estarão fechadas depois deste evento. Scott. Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, somos gratos por estarmos juntos nesse prédio e por vários lugares do mundo, nessa ocasião especial que nos trouxe aqui. Nós nos sentimos honrados por termos conosco Wallace e o governador Levitt. Somos gratos por sua vida, por seu serviço e poder aprender deles. Somos gratos por essa sociedade que reúne boas pessoas que desfrutam da fé na prática da lei. Somos gratos por leis e que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos em Tuas mãos, saber como utilizar do conhecimento e habilidade que temos para ajudar o mundo e estabelecer Teu reino. Oramos para que Teu Espírito possa estar conosco essa noite, que possamos ser ensinados e edificados, e damos graças por Teu Filho Jesus Cristo, por Seu Evangelho, Sua Igreja e por Sua expiação, a qual nos traz alegria e esperança em nossas vidas. E oferecemos essa oração em Seu nome, Jesus Cristo. Amém.
without me on. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. But distant seem one step enough for me. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. Where can I turn for peace? Nearer to thee. Grateful to the students of Honra the S.J. Quinney College. estar aqui com vocês. Muito obrigado pela essa linda música que foi apresentada. É uma honra essa noite apresentar o Prêmio de Serviço Público do Franklin S. Richard para o Honorável J. Clifford Wallace, da 9ª Corte de Apelações dos Estados Unidos. Ele é um dos mais ilustres membros da magistratura federal e um funcionário público extraordinário. Tive a bênção de estar com ele alguns anos atrás e, para mim, pessoalmente, ele sempre será o juiz e um mentor importante na minha vida. Juiz Wallace nasceu em San Diego, Califórnia, no outro lado dos trilhos. Ele passou 3 anos como marinheiro na Marinha dos Estados Unidos antes de retornar a se formar em San Diego. Ele recebeu o diploma de Direito na Universidade da Califórnia, Berkeley. Após a faculdade de Direito, ele entrou na advocacia em San Diego e foi confirmado pelo Senado em 1970 para servir como juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia. Em 72, foi elevado para o 9º Circuito. E lá ele trabalhou por 44 anos, servindo como desembargador de 91 até 96, assumindo o status de sênior em 1996. Um dos critérios para a atribuição do serviço público de Franklin Richard é pessoas que melhoram a capacidade da comunidade jurídica para proporcionar justiça para todos. Seria difícil encontrar alguém que já fez mais do que o juiz Wallace para promover o Estado de Direito e a administração da justiça. Os esforços dele para melhorar a qualidade da administração judicial dos Estados Unidos foram incansáveis. Eu poderia literalmente passar 20 minutos listando as comissões, comitês e projetos que ele esteve envolvido para melhorar o nosso sistema judicial. Tanto isso ele não é um trabalho arrojado. É eficaz no seu calendário, encontrar maneiras de reduzir o tempo de recursos ao julgamento, desenvolver um departamento para casos e garantir representações pro bono no caso de pessoas que precisam. Foi absolutamente crítico receber essas informações. Justiça, ele tem sido uma grande ajuda nessa área. Eu poderia falar muito sobre as coisas que ele fez e das universidades e faculdades de direito em todo o país. Ele tem sido um campeão e defensor da liberdade religiosa, um ideal fundamental para uma sociedade de direito dedicado à proposição de que uma força trouxe a Lei Suprema da Convicção Religiosa Pessoal do Advogado. Ele está digno de receber essa informação, esse prêmio que hoje vamos dar a ele. No início do seu tempo como juiz federal, juiz Wallace começou a usar o tempo de férias para ajudar pessoas e continua fazendo esse trabalho e tem usado o seu status de sênior
para ajudar. Ele já viajou por mais de 60 países, aconselhando, combatendo a corrupção, implementando programas de meditação para afastar problemas. Na Tailândia, por exemplo, ele ajudou a estabelecer um novo centro de formação judiciária. Na Guatemala, ele ajudou a implementar um sistema de tribunal itinerante, um juiz e um mediador a bordo de um ônibus para servir zonas rurais do país. Como resultado de seu trabalho, o juiz Wallace é reverenciado como um dos principais especialistas mundiais em administração judiciária. Em Bangkok, ele estabeleceu uma central para o Laos, Camboja e Vietnã. E, juntamente com o juiz tailandês, ele apontou várias pessoas nessa área. Juiz Wallace, isso talvez seja tudo o que eu queira dizer. Hoje nós honramos esse homem que foi um exemplo para todos nós, e eu gostaria de despender mais tempo para falar sobre o trabalho incrível que ele fez e a autodisciplina que ele tinha e o desejo que ele tem do Evangelho restaurado. Sou grato pelo exemplo dele na nossa vida. Vocês podem entender por que eu sou realmente... é uma honra para mim apresentar esse prêmio ao meu juiz Wallace. Eu gostaria de incluir James Moss, que tem ajudado também nesta área para promover... mas eu acredito que Jim está aqui hoje, então é uma honra para mim também apresentar esse prêmio e como o 26º pessoa que recebe este prêmio. Quero primeiramente agradecer aos músicos. Eles cantaram um hino que realmente eu amo muito e toda vez que eu o ouço me faz lembrar 50 anos atrás da primeira reunião dos representantes regionais do Quórum dos 12, qual era o nosso chamado naquela época, e o Quórum dos 12 Apóstolos no Templo. Foi talvez a reunião mais espiritual da qual eu já presenciei. Muito aconteceu naquele dia. Mas foi o Espírito que, quando terminamos aquela reunião, eu sabia que eu precisava do Senhor a cada momento. E com Spencer W. Kimball tocando o piano, quem não sabia ler partituras, mas sabia tocar todos os hinos, ele, ao tocar, nós cantamos juntos, com lágrimas nos olhos, dizendo, careço de Jesus. E eu imagino que, seja lá o que eu tenha feito em meu serviço, é porque eu precisava da companhia do Senhor para me dar direção e inspiração. Esse evento foi tão importante para mim que para mim fica difícil não fazer esse comentário ao sentir esse espírito novamente ao ouvir essa canção. Quero também agradecer à Sociedade J. Rubin Clark por apresentar-me a premiação de serviço público Franklin S. Richards. Quando eu recebo um prêmio de prestígio como este, penso dos muitos outros que o mereceram muito mais do que eu. Mas quanto a mim, isso me incentiva a aumentar ainda o meu nível de serviço para que um dia eu possa ser digno do prêmio que estou recebendo hoje. É importante que essa apresentação seja feita perante vários advogados para que possamos lembrar do serviço, da importância do serviço em nossa profissão. Sou grato a meu amigo e com quem trabalhou ao meu lado, Jim Rasband,
por sua generosa introdução. Mas a verdade precisa ser dita que todos os secretários de advocacia que trabalharam comigo sabem que o que realmente recebe ou mereceria uma premiação é o fato deles trabalharem por um ano sem receber nenhuma compensação financeira. E ao fim de satisfazer a minha curiosidade a respeito do porquê eu deveria ser considerado para este prêmio de serviço tão importante, eu analisei quais são os paralelos entre a minha vida e a vida de Franklin S. Richards. E vou comentar brevemente sobre o que eu encontrei. Ele declarou em um discurso o seguinte: eu creio que quando chegamos a esta terra, cada um de nós tem uma missão a ser cumprida e um trabalho a ser feito, o qual desenvolverá e se manifestará a nós à medida que avançamos, se busquemos a orientação do Espírito do Senhor. Em cada ponto de decisão profissional, eu não podia ver o fim da estrada, mas estava ciente, por meio do Espírito, o caminho que devia ser trilhado. Mesmo nos meus primeiros anos, que eu me tornei membro dessa igreja, eu tinha o pressentimento que eu queria ser um advogado. Meu pai, um imigrante, apenas completou o 3º grau e sofria muito com alcoolismo. Nós crescemos num bairro pobre e não havia nenhum advogado, e eu nunca conheci nenhum advogado antes de tomar essa decisão. Apesar de alguns conselheiros escolares terem me aconselhado que eu deveria fazer outra coisa, eu sabia o que eu deveria fazer. Franklin S. Richards não foi uma pessoa que tinha muita saúde, e seus pais relataram que ele dificilmente tinha um dia saudável. Mesmo assim, ele perseverou em sua prática da lei ao defender a igreja e os membros da igreja durante a época da poligamia e o fez com muita habilidade. O seu serviço não foi diminuído ou alterado por seus problemas físicos. E eu posso me identificar com ele com esse respeito, tendo sido diagnosticado com uma doença debilitante quando tinha 30 anos de idade, o qual ainda sofro, mas, de certa maneira, é controlado através da medicação. A vida de Franklin S. Richards nos mostra que não devemos ser desencorajados do serviço meramente por causa de problemas físicos, mas fazer o melhor que podemos. Franklin S. Richards tinha a capacidade de pensar fora da caixa e resolver problemas usando o seu intelecto para encontrar soluções, mesmo que eles talvez não tivessem sido usados antes. Durante os dias agitados da poligamia, havia um problema de como lidar com os bens da igreja, e não havia uma lei clara de títulos que deveria para ser entendida. E Richards não deixou que isso o incomodasse, e o resultado foi uma alma corporativa, que foi o início de que é usado ainda hoje em dia na estruturação de como estruturar os bens da igreja. A chave foi que ele não disse, nós sempre fizemos dessa maneira, mas ele fez perguntas certas. Existe uma maneira melhor a ser feita? E eu tenho seguido essa mesma prática ao dar assistência a judiciários pelos Estados Unidos e em outros países e em conferências internacionais. Uma administração judicial melhor sempre precisa ser encontrada em toda sociedade que constantemente muda, para que a justiça possa ser alcançada e os direitos fundamentais, como a liberdade de religião e crença, para que eles possam ser protegidos. Franklin S. Richards tinha a bênção de ter uma esposa dedicada, e eles formaram uma equipe que trabalhavam juntos em causas importantes, incluindo o sofrimento de mulheres. E eu também fui abençoado com uma parceira dedicada que vê o resultado benéfico que é possível através do nosso serviço a outros. E, por fim, não há dúvida em minha mente que Franklin S. Richards foi totalmente dedicado à igreja que serviu. Ele comprometeu-se a seguir a direção da primeira presidência sem duvidar. O valor do serviço abre-se quando você permite que aqueles que são chamados são inspirados a ser chamados a lhe dar oportunidades. Eu tinha 29 anos, era um elder na igreja quando comecei a praticar a lei em uma grande empresa e era jovem casado
quando fui chamado para ser presidente de estaca. O elder LeGrand Richards, já falecido, viu que eu tinha dificuldades e me deu esse conselho. O seu primeiro dever é para com sua família. O segundo, para com a igreja. E se você tiver algum tempo sobrando, pode fazer alguma coisa de sua vida. Ele esperava que eu fosse bem-sucedido em minha carreira, mas ele estava falando de prioridades. E eu tentei seguir essas prioridades nas decisões que tomei. Com isso em mente, vou tentar o meu melhor para continuar a prestar serviço a outros e me manter digno desse reconhecimento. Franklin S. Richards morreu 2 anos antes de minha idade atual e ainda estava praticando a lei. Eu não me aposentei. Ainda há serviço a ser feito. Nós não devemos nos aposentar de servir a outros. Na minha opinião, o serviço a outras pessoas não é apenas uma qualidade admirável, benéfico para uma vida plena. O melhor exemplo de serviço altruísta ocorreu mais de 2000 anos atrás, em um jardim chamado Getsemane e em um monte chamado Gólgota. A recompensa pelo serviço é que, através dele, podemos nos tornar mais semelhantes a Ele. Com isso em mente, eu humildemente aceito este prêmio. Obrigado. I salute the Law Society for the service. Sou grato pela sociedade, pela oportunidade que eles me dão de estar com eles e observar alguns trabalhos que eles fizeram. Sou grato para apresentar hoje o nosso orador principal, governador Michael Leavitt. Mike Leavitt, ele nasceu em Cedar City, Utah, onde ele foi o mais velho de 6 filhos. Eu conheço os pais deles, irmãos. Cada um deles tem sido pessoas incríveis. 2 dos seus irmãos, Dan e David, eles foram alunos da BYU e depois de se graduarem, Mike foi e trabalhou no negócio da família de seguros. A empresa cresceu e é uma das maiores empresas de seguro do país. Mais tarde, ele se tornou um consultor também nesta área de leis. Mike se tornou um homem conhecido na área da política, aqui em Utah, e na área internacional. Ele falava muito e era muito bom na parte estratégica na área de política. Ele tem, como dizem os outros, um sexto sentido e é fascinante ouvir quando ele fala. Em 1992, aos 41 anos, ele foi eleito o 14º governador de Utah. E ele ficou aqui por 3 turnos. Quase 11 anos. Durante esse tempo, ele fez muito trabalho na área aqui no estado de Utah. Em Utah, foi considerado um dos melhores estados da União. Ele era o diretor dos governadores federais e trabalhou muito na área de bem-estar, principalmente nas famílias pobres. Ele iniciou a reconstrução da estrada I-15 aqui nesta área. E trabalhou muito e conseguiu construir a estrada dentro do orçamento e dentro do tempo previsto. Ele fez um trabalho pioneiro na área de inovação, na área de educação,
aqui no estado de Utah, que tem 60 mil estudantes, que foi considerada pela revista Time uma das melhores universidades que vocês já ouviram. O governador Levitt, ele se tornou uma voz reconhecida na parte internacional por ser um homem responsável no que diz respeito ao meio ambiente. Ele melhorou a qualidade do ar nesta área. Ele fez com que todo o lixo atômico ficasse fora do estado de Utah. E, é claro, ele foi o governador-chave nas Olimpíadas de Inverno. E tudo isso devido ao trazendo Mitt Romney para ser o presidente das Olimpíadas dentro do orçamento. Para aqueles que estão aqui, o governador Levitt, ele teve uma influência incrível na parte judicial do estado de Utah. Durante o seu tempo no ofício, ele chamou 4 dos 5 juízes supremos do estado de Utah. 3 anos, no seu terceiro ano, em 2013, ele saiu de ser governador e serviu como ministro do meio ambiente para o presidente Bush. E lá ele trabalhou por 4 anos. Nesse departamento, ele administrou um orçamento de 750 bilhões de dólares e ele cuidava de 65 mil funcionários. Desde que ele saiu do seu trabalho público, ele tem trabalhado na área privada e tem uma empresa de consultoria de muito sucesso nesta área, na área de saúde, desenvolvendo sempre melhores modelos. Ao voltar como na parte privada, ele tem trabalhado no Departamento de Relações Públicas por muitos anos, faz parte deste comitê. E nessa capacidade, ele ajudou imensamente os esforços para estabelecer a liberdade religiosa, cuidando e interagindo com pessoas de outras fés, criando um diálogo de amizade que possa fazer uma diferença no mundo de hoje. Eu vou falar uma coisa pessoal. Eu perguntei à minha esposa, depois que eu teria o prazer de apresentar o governador Levitt, o que mais impressiona você? Ele dizia, ele sempre vinha para casa dizendo que eu o considerava como sendo um dos homens mais inteligentes possíveis. Ao conversar com ele, eu podia sentir a cabeça dele funcionando e como as inovações, a criatividade no seu pensamento. Ele, por natureza, ajuda, é um homem que gosta de colaborar, gosta de inventar. Ele pode fazer negócio de qualquer coisa. O nosso filho Davi, ele tinha 9 anos e eu me lembro que ele teve uma oportunidade de estar comigo junto com o governador, e o governador perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele disse, eu gosto de jogar beisebol. E ele disse imediatamente que ele podia ganhar bastante dinheiro se ele oferecesse um sistema de cuidar de crianças e, ao mesmo tempo, ensinar beisebol. E colocar isso junto, eles fizeram uma pequena empresinha, o meu filho, e durante 2 horas por dia, ajudando as crianças de 6 a 7 anos como jogar beisebol. Eles tinham um doce no final do jogo e depois levavam-nos até um jogo. As mães adoravam, era um serviço incrível. Mas David, de 9 anos, ele ganhou algumas centenas de dólares fazendo aquilo que ele mais gostava. Mike Levitt é um homem de integridade. Eu sempre fiquei impressionado e sempre confiei completamente de que ele ia manter o curso daqueles princípios que são mais altos e de que ele sempre estava dedicado a Deus, à igreja e à sua família.
Como um homem, um estadista, ele fez muito. Eu tenho certeza que a maior coisa que ele fez, e uma das que ele concorda ao máximo, é de que ele foi capaz de conquistar o coração da esposa dele, que está aqui conosco. Eles têm 5 filhos, uma família maravilhosa, e somos gratos por tê-los aqui conosco. E, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer apresentá-lo, Michael O. Levitt. E eu vou passar agora para a Virginia, que vai apresentar o prêmio a ele. Muito obrigada por sua introdução, Elder Doxy. É o meu grande privilégio agora de apresentar Joe Ruben Clark o prêmio de serviço ao governador Mark Levitt. Eu gostaria que ele viesse aqui à frente e eu gostaria de pedir Mary Hoagland, da sociedade, para que possa apresentar esse prêmio. I must say, Preciso primeiramente falar do juiz Wallace. Eu já faz anos que sei da sua maneira, da sua integridade, de sua sabedoria. Mas ao estar na presença dele, eu posso perceber da sua bondade e quero parabenizá-lo e agradecer à Sociedade J. Ruben Clark por honrá-lo e por podermos estar com ele. E a vocês da sociedade, gostaria de agradecê-los por me convidar a participar desse evento. Essa noite vocês reconhecem o meu serviço, mas eu quero primeiramente declarar a sua nobre missão nos ajuda a todos. Isso me faz pensar nesse contexto de um ditado australiano que diz: um galo hoje, um espanador amanhã. Mas agora está nessa época de espanador da minha vida, é bom receber um gesto tão especial. Mas hoje gostaria de falar sobre algumas das experiências que tive durante meu serviço público. Queria falar sobre líderes, os quais conhecis, alguns bons e alguns não tão bons. Mas antes de fazê-lo, gostaria primeiramente de agradecer a Elder Doxy por sua introdução tão bondosa. Ele é um ótimo amigo. Enquanto ele discursava, eu me lembrei de um de meus eventos favoritos enquanto eu era governador. Chamávamos de o evento centenário. E uma vez por ano, nós convidávamos a todo mundo que tinha feito 100 anos para que pudéssemos comemorar a sua vida. E todo ano havia algo memorável. Mas o que me fez lembrar foi que uma das pessoas mais idosas que veio foi o avô da esposa do Gary, que tinha 105 anos, e ele nos inundou com poesias. Outro ano, tivemos um homem com 102 anos. Sua esposa tinha apenas 99 anos. Eles estavam casados há 77 anos. E foi assim que eu respondi quando fiquei sabendo. Eu disse, 77 anos? Isso é muito tempo. E para demonstrar que você não perde o senso de humor, ele disse numa voz assim: é muito tempo. Mas nós vamos nos divorciar. E eu disse, depois de 77 anos vocês vão se divorciar? Por que agora? Porque queríamos esperar até que todas as crianças já estivessem mortas, nossos filhos. Jack e eu estamos na marca 43 anos e eu espero poder dizer isso quando chegar a minha hora. Em setembro do primeiro ano em que Jack e eu servimos, estávamos em Washington, D.C., onde estava assistindo algumas reuniões na Casa Branca.
E naquela época, havia algumas negociações entre o PLO e Israel. E aconteceu que eles chegaram a uma conclusão, um acordo. E eles estavam vindo aos Estados Unidos para anunciar esse anúncio seria feito pelo diretor do exército palestino, Sr. Rabin, que também era o ministro de Israel e o ministro da Defesa. E todos estávamos cientes do conflito já há centenas de anos entre judeus e palestinos. E em 1991, Rabin tinha sido chamado como ministro e ele veio com a ideia de encontrar paz. Ele decidiu descontinuar o desenvolvimento das contendas na Jordânia, em Gaza, e eles chegaram a uma conclusão de alguns princípios que eles esperavam que trariam paz, ou pelo menos um processo de levar a paz. Nós fomos convidados a participar dessa cerimônia. Jack e eu fomos levados à primeira fileira, onde estávamos sentados no canto da mesa onde seria assinado aquele acordo. Estavam atrasados e estávamos achando que talvez houvesse algum problema diplomático. Mas, finalmente, uma voz disse: Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, o ministro de Israel e o diretor do exército palestino. Os três chegaram juntos na entrada principal da Casa Branca. O presidente Clinton estava no meio, o ministro Rabin estava na sua direita, vestido em terno, e na sua esquerda, Yasser Arafat, com o seu chale tão conhecido. E eu me lembro de uma pausa, e não havia música, e eles andaram pela grama principal da Casa Branca, cada um sentado de lados opostos de uma grande mesa de madeira em um pequeno púlpito. O presidente falou, então Yasser Arafat discursou. Então Yitzhak Rabin, que na época era o general principal do exército israelita, veio ao púlpito. Sua aparência e suas palavras foram incríveis. Não parecia ser um momento de comemoração para ele. Suas palavras, eu nunca as esquecerei. Nós somos soldados que voltamos da batalha sujos de sangue. Nós vimos nossos parentes e amigos serem mortos perante os nossos olhos. Brigamos contra vocês, palestinos, mas nós dizemos a vocês numa voz alta e clara: chega de sangue, chega de lágrimas, chega. Precisamos dar paz à oportunidade. Era o momento, então, de assinar aquele acordo. E o silêncio habitava naquele gramado da Casa Branca. Você conseguia escutar os rumores de helicópteros que simbolizavam a preocupação com a segurança daquele evento. Eu via a bandeira dos Estados Unidos perto do sol tão bonito em Washington, D.C. E para mim foi interessante ver que, apesar que os Estados Unidos não estava envolvido com essas negociações, mas foi aqui que eles vieram para anunciar, porque sabiam da importância desse país e a implicação que teria nesse acordo. Era possível ouvir centenas de câmeras tirando foto. Com cada movimento que era feito, o mundo assistia àquele evento. E haviam pessoas protestando ao lado sua oposição ao acordo, que estava a ponto de ser assinado naquele momento. Eles assinaram o documento, eles se distanciaram um pouco da mesa, e então o mundo viu
para ver se esses dois inimigos mortais que representavam civilizações que lutavam há centenas de anos apertariam as mãos. Você talvez lembre-se da foto do presidente dos Estados Unidos de braços abertos, Yasser Arafat à sua esquerda e o Sr. Rabin na sua direita. E eles deram as mãos. Foi um momento que sempre será lembrado na história. Os inimigos daquele acordo eram muitos. E 2 anos depois, Yitzhak Rabin foi assassinado por uma bala de um assassino enquanto ele assistia uma reunião que ia falar sobre a instituição dos princípios daquele acordo. O Oriente Médio continua a ser um lugar muito complicado. Estadistas e diplomatas, por décadas, antes e depois daquele evento, debatem se aquele acordo teve algum efeito. Mas eu sei disso. Yitzhak Rabin permanece em minha mente como um símbolo de um estadista exemplar e liderança. A minha próxima história não requer tanto, ou é baseado um pouco mais na história da América Central e de uma amizade interessante que eu tive. Durante os anos 80, talvez vocês se lembram, de um ditador na Nicarágua chamado Daniel Ortega. Daniel, aos 15 anos de idade, foi preso por alguns atos políticos que havia cometido. Ele então se uniu a um grupo chamado sudanistas, sandinistas. E aos 22 anos de idade, ele foi preso por roubar um banco. E ele estava com uma arma na mão quando foi preso. E para ele, a sua sentença foi apanhar e torturado de uma maneira como que instigou nele o desejo de mudar a política. Quando ele saiu da prisão, ele foi exilado em Cuba, onde foi ensinado sobre técnicas de guerrilha e que voltou alguns meses a Nicarágua escondido, onde começou ou continuou seu relacionamento com aquele grupo. Essa organização, como muitas outras, era mais do que apenas um grupo político. Eles atraíam membros ao ajudá-los a encontrar trabalho, a darem apoios como saúde, comida, casa, e em troca por esse apoio, os seus membros, esperava-se que eles participassem das suas metas militares. Durante os anos 70, Ortega e os grupos dos sandinistas ameaçaram o governo e tomaram o governo, e não só propriedades do governo, mas políticas, propriedades privadas, à força. E sua ideia era levar suas ideias ao resto da América Central. Então, como deveria os Estados Unidos responder a isso foi algo que se tornou uma controvérsia, um problema político. Muitos no Congresso queriam que os Estados Unidos participassem e outros, ainda preocupados com o impacto negativo que a Guerra do Vietnã tinha sobre essa nação, não queriam participar de outra intervenção militar. O Congresso finalmente tomou a decisão de que os Estados Unidos não participaria do conflito, que seria ilegal participar. Talvez alguns de vocês lembram do coronel North, que participou, que era um dos membros da política central, começou a participar, começou a ajudar contra os sandinistas, chamado os Contras, que eram inimigos de Ortega e sandinistas. E um escândalo apareceu durante a administração de Ronald Reagan por causa do apoio desse coronel. Ortega e os sandinistas tomaram o governo, o controle do governo, e continuaram a fazê-lo até os anos 90. Naquela época,
aquele governo tinha destruído a vida na Nicarágua de tal maneira que o povo queria executar Ortega. E eles retiraram Ortega e o país então voltou a viver a democracia. Agora, fora do governo, mesmo fora do governo, Ortega continuava o líder dos sandinistas. Mas ele sabia que ele precisava fazer uma mudança. Então ele fez duas mudanças pragmáticas. A primeira é que ele se tornou membro da Igreja Católica, qual é a religião predominante na Nicarágua. E depois, ele começou a fazer uma mudança política de suas ideologias, do seu grupo sandinistas, de ideias marxistas, para um socialismo democrático. Ele então se tornou um candidato à presidência da Nicarágua. Em 1996 e em 2001, perdeu as duas vezes de uma maneira muito parecida, porque o país tinha muitos grupos políticos para se tornar presidente. Era lei que o grupo político, o candidato, precisava receber 45% dos votos ou um confronto direto. E cada vez que ele participou, ele recebia 38%, um pouco antes do 45%, e no segundo turno, todos votavam contra ele e ele então não era eleito. Em 1996, um homem chamado Arnaldo Elman foi eleito presidente. Ele era o líder do grupo conservador da Nicarágua. E em 1980, ele tinha sido um oponente, um sério oponente dos sandinistas. Então, deve ter sido algo difícil para Daniel Ortega perder aquela eleição. Arnaldo, com certeza, era bom para a economia, mas ele foi, por estar envolvido em alguns escândalos, ele perdeu. E em 2001 ele perdeu, assim como Ortega também perdeu. Elman, então, foi por alguns atos ilícitos, foi preso. Ele então viu que suas convicções achavam que era um problema político, e muitos daqueles que o apoiavam continuaram ao seu lado. E Daniel Ortega viu então uma oportunidade. Ortega estava na extrema esquerda, nas sandinistas, e o Elman estava na extrema direita, como mais conservador. Ortega propôs o que era chamado na Nicarágua o pacto, onde trouxeram a esquerda e a direita, e eles juntos tinham votos suficientes para controlar o Congresso, e um de seus primeiros projetos foi mudar as leis eleitorais para que a porcentagem para levar alguém a ser um presidente já não fosse mais 45%, e sim 38%. Então, na eleição de 2006, Daniel Ortega, mais uma vez, concorreu, recebeu o seu 38% de votos, mas dessa vez foi o suficiente para que fosse eleito presidente, e Daniel Ortega foi apoiado como presidente da Nicarágua. Mas dessa vez não houve uma revolução. Ele foi levado ao poder de maneira democrática. Isso mostra, então, aos Estados Unidos um problema democrático. Nós gostamos de apoiar países que demonstram democracia. A sua campanha mostrou alguns atos amigáveis aos Estados Unidos, mas o seu passado não leva uma pessoa a imaginar que ele fosse um amigo da democracia ou dos Estados Unidos. Naquela época, eu era secretário de serviços humanitários nos Estados Unidos e passei muito tempo na América Central, como preparação, diplomacia política e de saúde. E naquela época, a Casa Branca estava 100% focado no Oriente Médio e na guerra. E várias vezes eu estive na Casa Branca e dizia ao presidente: me preocupa muito o que está acontecendo na América Central. Posso sentir que esses últimos 30 anos de progresso estão se escapando com relação à democracia. E eu sugeri que fosse bom que o presidente
visitasse a Nicarágua e a América Central. A pergunta então foi feita: será que os Estados Unidos devem enviar uma delegação a Nicarágua para a inauguração de Daniel Ortega? O presidente disse: Leavitt fala muito sobre isso, então vamos enviá-lo. Então recebi uma ligação da Casa Branca dizendo que eu representaria o presidente dos Estados Unidos na inauguração presidencial de Daniel Ortega. Eu levei esses delegados a Manágua, a capital da Nicarágua, e por falta de tempo não posso contar tudo o que aconteceu, mas quero apenas comentar alguns deles. Me foi pedido que visitasse o presidente Daniel Ortega na central dos sandinistas. Era como se fosse uma casa em uma vizinhança comum. Sua esposa veio conversar comigo, que parecia uma espécie de uma pessoa muito espiritual, que tinha pintado a parede de cores vivas e diferentes, um pouco diferente para aquele evento. Eu tentei conhecê-los e manter a conversa um pouco mais casual, em vez de algo mais diplomático. Eu queria apenas que ele soubesse que os Estados Unidos estava lá. Eu desfrutei dessa visita com ele. Tivemos conversas prazerosas. E no dia seguinte foi sua reunião inauguracional. Era um dia muito quente, como é naquela época em Manágua. A reunião foi feita do lado de fora. Deveria começar às 1h. 1h30 ainda não havia começado. À 1h45 ainda não havia começado. E finalmente, às 2h, nós entramos num pequeno prédio, essa delegação diplomática, para esperar. E antes que tivéssemos entrado, eu comecei a conversar com um homem ao meu lado. E se apresentou como Arnaldo Elman, que era o antigo presidente da Nicarágua. Eu pensei que ele estava na cadeia servindo uma sentença de 20 anos, mas aconteceu que logo depois desse pacto tivesse sido feito, lhe foi dado prisão domiciliar, o direito à prisão domiciliar, e cada vez mais recebia permissão para sair de casa por razões de saúde, ao ponto que ele estava ao lado do o representante do presidente dos Estados Unidos naquela reunião de inauguração. Um pacto, com certeza, muito interessante entre a esquerda e a direita. Ao entrarmos naquele prédio, percebemos que a razão por que estava sendo atrasado é porque um visitante muito importante ainda não tinha chegado. Hugo Chávez, o presidente da Venezuela, estava vindo a essa reunião e o camarada Chávez não tinha chegado e não podiam começar sem ele. Depois eu aprendi que ele era um grande visitante, porque naquela região ele era importante por causa da gasolina. Os sandinistas tinham sido financiados de uma maneira muito interessante pelo presidente Chávez, que doou petróleo, uma quantidade incrível de petróleo, que foi representada como um presente às pessoas por um preço abaixo do normal, que eles receberam de graça. Então, os sandinistas receberam esse petróleo de graça e venderam um pouco mais baixo, e assim que eles pagaram por sua campanha, e ele, de certa maneira, roubou a cena e foi o discursante principal daquele evento. E naquela época, os Estados Unidos não estava tendo uma relação diplomática muito positiva com Hugo Chávez. Mas estava eu, numa pequena sala com Daniel Ortega, quem veio até mim para me apresentar a Hugo Chávez. Eu pude ouvir, por meio de um intérprete, traduzir o que estava sendo dito entre nós, e ele me apresentou como o cara dos Estados Unidos, ele é um bom homem, você quer conhecê-lo. Chávez, então, veio diretamente a mim e chegou muito perto de mim para demonstrar sua presença de poderoso, e ele me disse, sem dizer mais nada,
como está a mortalidade infantil nos Estados Unidos? E eu, sem saber como responder essa pergunta, disse, está melhorando. E na Venezuela? Ele disse, nós temos problemas, mas na Cuba está melhorando. Eu acho que eu fui um dos poucos diplomatas americanos ou representantes americanos a ter tal conversa com Hugo Chávez naquela época. Mas eu menciono essas duas pessoas, essas duas experiências, porque são duas experiências muito diferentes de liderança. Me lembro de uma delas como um estadista, Yitzhak Rabin. Me lembro do outro, Daniel Ortega, como um jogador com muita habilidade. Um estadista, para mim, é fazer a coisa certa porque é a coisa certa. Um jogador é tentar descobrir como ganhar a qualquer maneira, a qualquer custo. E a realidade é que, no mundo real da política, líderes têm que ser tanto estadistas como jogar o jogo. Estadistas em entender como encontrar maneiras de ganhar dentro das regras, porque isso às vezes não leva a nada. Mas tenho observado que cada líder político está batalhando um dilema em tentar equilibrar esses dois lados da moeda. E em minha própria experiência, eu posso dizer que quando você está aqui no alto como um estadista e aqui embaixo como um jogador, quanto mais você aumenta a sua habilidade em jogar o sistema, então você está se comprometendo. E eu tenho falado muito sobre política, mas deixe-me dizer que todos estamos envolvidos em política. Não é só liderar governos, isso não é política. Mas toda vez que uma decisão precisa ser tomada entre povos, entre pessoas, na divisão de dinheiro e influência. Nós temos política na artes, na educação, medicina e na lei. Então, essa noite, quero deixar-lhes com um desafio. Que possamos ser estadistas. Que possamos seguir a demonstração nas Escrituras de poder seguir, poder escolher o correto. E quando nós o fizermos, sentiremos em nossos corações. E digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Our dear Heavenly Father, we are so Querido grateful Pai Celestial, somos tão agradecidos por esta noite, pelo conselho e instrução que nós recebemos esta noite e pelo guia que a Sociedade de Direito J. Reuben Clark, pelo espírito que nós sentimos. Por favor, nos ajude, que nós possamos incutir o desejo de alcançar aos outros que precisam de nosso serviço. Por favor, nos ajude a viajar em segurança para casa, e eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.